Glória a Deus. Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Como efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição de pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue. Repete comigo: não sem sangue. Que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes, no tocante à consciência, sejam eficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções, expostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? Pode tomar o seu lugar. Eu precisava discorrer mais sobre esse texto, mas eu quero me ater a algumas coisas para nós caminharmos segundo o tempo que nós temos proposto aqui. Eu quero falar sobre algumas coisas pertinentes que nós precisamos saber. Que naturalmente o capítulo 9 de Hebreus nos é dado para que nós compreendamos todas as coisas que eram sombra, todas as coisas que eram pré-anúncio daquilo que aconteceria. Os bodes, os cordeiros, os cabritos, o derramamento de sangue pelo sacerdote, uma vez por ano, em favor de todos os homens daquela terra e todas as mulheres daquela terra. E com esse ato de derramamento de sangue, o sacerdote pedia perdão e purificação para os pecados de todo o povo. Todo o povo. Naturalmente que era um tabernáculo terrestre, feito por mãos de homens, dividido em 3 partes. Santo lugar, Santo dos Santos e Santíssimo lugar. O sacerdote só podia entrar no Santíssimo lugar amarrado uma corda na cintura com um sino. E se ele demorasse naquele lugar, eles puxavam ele de volta, porque tinha morrido naquele lugar. Talvez por tão grande era a presença de Deus naquele lugar.
quando nós olhamos para esse primeiro formato no livro de Hebreus, no capítulo 9, até onde nós lemos, a gente vê o início de uma primeira aliança. Essa é a primeira aliança. Mas quando nós discorremos na Bíblia e vamos andando por todo o texto, nós compreendemos uma aliança perfeita, com um tabernáculo não feito pelas mãos de homens, não com cordeiro e com bodes, ou com cabritos, e não com um homem clamando de Deus, do Deus Altíssimo, o perdão pelo pecado de todos os homens. Mas nós vemos um cordeiro perfeito, Jesus Cristo, imaculado, sem mancha, sem pecado, que entrou uma última vez no tabernáculo, uma última vez, para que eu e você estivéssemos aqui nesse lugar. E o interessante, que o sangue que foi derramado, é o do Cordeiro Imaculado, é Jesus Cristo, que estava fazendo substituição na primeira aliança, estava trazendo para mim e para você uma nova aliança, uma aliança perfeita, aonde Ele mesmo morreria e derramaria o seu sangue na cruz do Calvário, para que os meus e os seus pecados fossem redimidos nele, fossem perdoados e fossem sarados nele. E quando nós olhamos para essa expressão do sangue, queridos, existe um valor muito alto para o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós vamos passando a nossa caminhada toda de cristão, sem entendermos ou sem compreendermos, ou sem ouvirmos novamente o valor desse sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E quando nós vamos passando desapercebido pelo valor, pela importância do sangue de Cristo na cruz do Calvário, alguns parâmetros, alguns propósitos, alguns princípios vão sendo quebrados nas nossas vidas. Pastor, o que é isso? Eu converti há não muitos anos, mas toda vez que falava de um culto de Santa Ceia, meu Deus, queridos, temor e tremor, parece que duas palavras que estão sumindo das nossas vidas, estão sumindo de nós enquanto cristãos: temor e tremor do Senhor. Parece que vão sumindo ao longo do tempo, parece que vão sumindo diante da nossa caminhada, e nós nos intentamos a um determinado tempo das nossas vidas fazermos como nos convém. É do jeito que eu acho, é quando eu quero, é quando eu estou afim, é quando é isso, é quando aquilo. Queridos, há uma mesa posta perante os nossos inimigos. É a mesa que renova a nossa aliança. É a Santa Ceia do Senhor, que nós precisamos entender que é o sangue que amedronta o diabo, o inimigo das nossas almas. Não é a nossa oração, não é aquilo que nós falamos, não é como nos portamos, é o sangue de Jesus Cristo. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus e nós vamos ver os dias que antecediam a Páscoa, o Senhor Deus dá uma direção para o povo de Israel que estava naquele lugar. E aí Deus começa a mandar as 10 pragas. Vai chover pedra. E só chovia pedra na casa do povo de Faraó, do povo do Egito. Só faltava água lá para o povo do Egito. Todas as pragas só alcançavam o povo do Egito.
O povo de Deus não. Era guardado pelo Senhor. Quando Ele manda a última praga, a 10ª praga, Ele manda ungir todos os umbrais das casas com sangue de um cordeiro imaculado. Porque o anjo da morte passaria sobre aquele lugar e mataria todos os primogênitos, desde animais até homens. E quando o anjo da morte passar por sua casa e ver os umbrais ungidos, ele se desviará. O sangue de Cristo se Jesus quisesse nos perdoar pelos nossos pecados, sem ter morrido na cruz, Ele não o faria. Pastor, o que o senhor está falando, pastor? Isso é muito sério, mas é muito sério. Quando Deus diz que Jesus vem à terra, Jesus diz que Ele não veio revogar a lei, mas Ele veio cumprir a lei. Havia uma lei, e a lei era que o sacerdote pegasse um cordeiro imaculado e que apresentasse como sacrifício para perdão do pecado dos homens. O que Jesus veio fazer? Cumprir a lei e não revogar. Quem era o cordeiro? Se não fosse o sangue, nós não teríamos o perdão de Deus. Queridos, algumas coisas estão sendo perdidas no Evangelho. Jesus, como cordeiro pascal do Velho Testamento, está sendo esquecido. Está sendo trocado pelo Jesus que dá, pelo Jesus que abençoa, pelo Jesus que cura, pelo Jesus que é o provedor. Está sendo trocado por uma série de coisas. Não que eu esteja dizendo que Jesus não cure, não abençoe, não prospere, não faz. Queridos, não é isso, eu não estou falando isso. Jesus faz todas essas coisas. Mas existe um princípio, existe um início. E esse início da história, ele não pode ser esquecido. E ele tem sido esquecido. Tem sido esquecido. O cordeiro pascal do Velho Testamento. Talvez nós ouvimos algumas coisas, como nós lemos aqui, não sem sangue. E nós talvez entendemos que é uma frase para o Velho Testamento. É uma frase para mim e para você hoje. Perdão de Jesus sobre a minha vida, não sem sangue. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que eu preciso entender aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Eu preciso entender aquilo que foi feito. Eu preciso reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para que eu possa receber o perdão. Não sem sangue. Quando João Batista anunciou a vinda do Senhor Jesus, ele nos deu 2 preceitos sobre os que seriam mais importantes da missão que Jesus veio fazer aqui nessa terra. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo é o capítulo 1. Capítulo 1, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. No dia seguinte, versículo 29, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Era a primeira e uma das mais importantes missões de Jesus na face da terra. Naquela época, 2.500 anos atrás, não. Hoje. Hoje. A segunda. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. O capítulo é o capítulo número 3. O versículo é o versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Só que existem algumas particularidades. A primeira função era muito importante ser cumprida para que a segunda chegasse na nossa vida. Não existiria possibilidade dele derramar o Consolador, o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, se ele não fosse o Cordeiro que derramasse o seu sangue por mim e por você. O Espírito Santo, o Consolador, só poderia chegar depois da primeira etapa cumprida. Eu sou o Cordeiro, eu vou morrer na cruz do Calvário para perdoar os pecados do meu povo. Amém, igreja? Queridos, em todo o tempo, nosso Senhor, Ele confirmou os ensinamentos do Velho Testamento, dizendo o seguinte: o homem só poderá viver por meio da morte de outro, pois através da ressurreição é que a vida se torna eterna. Jesus estava dizendo o seguinte: ei, existem algumas leis do meu Pai, e o meu Pai disse que só depois da morte de um, que sou eu, é que o povo poderia receber o poder da vida eterna, porque o poder da vida eterna só podia vir com a ressurreição. O livro de Hebreus expressa nesse capítulo, expressa a finalidade de mostrar o serviço no templo, agora havia se tornado totalmente inútil. Está falando do sacerdote, está falando de matar cabrito, matar bode, matar carneiro, está falando sobre isso, está falando sobre apresentar para Jesus. Queridos, o poder do sangue de Jesus Cristo. Existem alguns textos chaves nesse capítulo, para que nós entendamos. Mas eu entendo também que com a correria dos dias e o que tem acontecido nos nossos dias, é muito difícil nós pararmos para ler como nós líamos antigamente, há um tempo atrás. Hebreus 9:12, não precisa abrir, só preste atenção. Mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. O que fez o poder do sangue de Jesus Cristo? Acabar com o tabernáculo terrestre, acabar com o trabalho no templo. Muito mais, o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Hebreus 9:14,
Queridos, está dizendo o seguinte: essas obras se tornaram em obras mortas, porque agora vocês não servem um Deus morto, servem um Deus ressurreto, que está vivo e que mora dentro de você. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para estar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Dizendo o quanto que Jesus foi revestido de uma intrepidez. Mas por que ele foi revestido dessa intrepidez? Por causa do sangue que foi derramado. Hebreus 12, 22 e 24. Mas tende chegado a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão. Por isso, foi também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Hebreus 13, 12. Ora, Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, pelo sangue da eterna aliança. Hebreus 13, 20. Por tais palavras, o Espírito Santo nos ensina que o sangue é realmente o poder central de toda a redenção. O que o senhor está falando, pastor? Jesus não é poderoso? Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade. Ele é Criador. Ele é sabedor de todas as coisas. Mas eu estou dizendo que a minha e a sua libertação só é possível por causa do sangue de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus, não precisa abrir, pode acompanhar comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 6, no versículo 52. Glória a Deus, está todo mundo aqui comigo? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como este pode dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos. É interessante, queridos, nós olharmos para a água. A água tem duas funções importantíssimas. A primeira função da água que nós podemos olhar aqui é limpar. E quando nós falamos de limpar, nós falamos de purificação. De coisas. E a segunda função da água é matar a nossa sede, é nos refrescar. O interessante é que sem água nós não conseguiríamos viver como deveríamos, sem limpar as coisas. Mas se eu não beber da água, eu não posso nem viver. Nem viver. Pastor, que água é essa? A que desce do trono de Deus, a que jorra aqui dentro de mim e dentro de você. O sangue da mesma forma. O sangue da mesma forma. Ele tem duas funções específicas. A primeira é me lavar de todos os meus pecados. Todos os meus pecados. E a segunda é me dar vida.
Pastor, que vida é essa que o senhor está falando? O senhor está dizendo que é para beber o sangue de Jesus Cristo? Eu estou falando literalmente, beba o sangue de Jesus. Pastor, o senhor é doido de falar isso em cima do púlpito? Sou. 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 Se eu não beber, eu não tenho vida eterna. A palavra de Deus está dizendo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 6, no versículo 22. O meu corpo é a comida e o meu sangue é a bebida. Quem não beber dele não tem vida. Opa, pastor, mas o que o senhor quer falar com isso? Queridos, eu quero dizer com isso que você imagina naquela época Jesus falando para os judeus, já havia uma intolerância com Jesus. E aí Jesus vai falar sobre o sangue, que ia usar o sangue, é como se ele estivesse falando que usar o sangue. E na lei de Moisés era expressamente proibido o uso de sangue, sujeito a severas penalidades. E Jesus se levanta de uma forma e diz que os homens precisavam beber do sangue dele e comer da carne dele. Imagina os judeus. Agora, se não fosse tão importante para mim e para você, Deus não tinha escrito dessa forma. Por que ele escreveu? Porque é para mim e para você. Eu estou assim porque eu estou andando, viu, queridos? Porque o tempo já está urgindo. Queridos, quando Jesus disse que se não beberdes do meu sangue, você não tem vida em vós mesmos. Jesus estava fazendo aqui distinção de dois tipos de vida. Pastor, o senhor é doido? Eu sou doidão. Ele estava falando do primeiro, que todo ser vivo precisa buscar alimento, precisa auto se alimentar fora de si mesmo, fora. E ele estava falando do segundo estilo de vida, a segunda apropriação da vida e de beber o sangue de Cristo. A vida celestial precisa ser nutrida por comida e bebida celestial, fornecida diretamente pelo Pai. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 6, no versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. A bênção de beber o sangue do Filho do Homem significa tornar-se um com Ele e participar da natureza divina dEle. Pastor, como é que eu posso me tornar um com Deus, um com Jesus Cristo e participar da vida divina, participar da divinidade de Deus? Essa apropriação é tomada pela fé, é tomada pelos olhos da fé. Não existe nada que eu faça aqui do exterior que é capaz de traduzir isso em palavras ou em atitudes. Mas existem algumas coisas que vão corroborando, que vão completando essa caminhada e vão me aproximando dessa apropriação de beber do sangue de Cristo e de comer da carne de Cristo. O que o senhor está falando, pastor? Se é pela fé, eu preciso andar pela fé. Se é pela fé, eu preciso bater a mão no peito e dizer: eu sou cristão em qualquer lugar que eu for. Só que as minhas atitudes, elas têm que cooperar e elas têm que estarem alinhadas com aquilo que a palavra diz que é ser um cristão.
Às vezes nós falamos demais, mas as nossas atitudes não correspondem àquilo que nós dissemos que somos. Jesus vai falar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 6, no versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Gente do céu. Assim como eu sou um com meu Pai que me enviou, eu estou com Ele, Ele está comigo. Aquele que diz que é meu, vive de acordo com aquilo que eu digo que é certo viver, anda de acordo com aquilo que eu digo que é certo andar, toma as atitudes de acordo com aquilo que é certo tomar, anda como um cristão. Estou correndo. Queridos, como eu posso beber do sangue de Cristo, se eu conheço de ouvir falar? Como eu posso experimentar da carne do meu Pai, se nas horas que eu preciso me apresentar como um cristão, eu me rebelo, eu agrido, eu me exaspero, eu faço coisas que até o capeta duvida. Como? Como que eu vou me apropriar pela fé de beber o sangue de Cristo, de comer a carne de Cristo, porque esse é o verdadeiro alimento, segundo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no Evangelho de Jesus, no capítulo 6, no versículo 55. Como? Como? Como eu posso me alimentar dessa carne e beber desse sangue? Nós tivemos um culto aqui de manhã, e o pastor Wagner que ministrou, o pastor Wagner da Adriana, ele falou sobre algumas coisas básicas nas nossas vidas, e falou sobre a nossa comunhão com Deus. E quando a gente olha para a palavra comunhão, a gente está um pouco distorcido do que realmente é comunhão. A gente está um pouco longe do que é comunhão. E talvez a gente ache que comunhão é estar na igreja. Mas eu quero te dar uma notícia muito boa. Eu vou chegar lá em casa hoje, eu vou parar na vaga da garagem do meu carro, vou ficar em pé até de manhã. Quando eu acordar, eu sou carro, pastor Jerônimo? Eu continuo sendo eu, não é? Só vou ocupar um lugar. Sabe por quê, queridos? Porque toda mudança acontece daqui de dentro para fora. A mudança não está na vida das pessoas que estão à nossa volta. A mudança não está em ninguém. Aquele fulano é isso, aquele fulano... Querido, a mudança não está em ninguém, a mudança está aqui. Queridos, a mudança que é promovida dentro de mim é capaz de mudar toda a estrutura à minha volta. E o que a gente faz na maioria das vezes? Queridos, a gente quer mudança. Ah, eu quero mudança, mas eu quero mudança na vida da Rose. Depois que a Rose mudar, eu mudo. Gente, que mudança é essa? E se ela não quiser mudar? Eu vou morrer em Cristo por isso? Sendo que a mudança está proposta para mim, o alimento está proposto, a mesa está proposta, a comunhão está proposta para mim. O que não mais é comunhão com o Senhor, segundo andar, respeitar e fazer segundo aquilo que a palavra diz que é. O que não mais é comunhão? Queridos, eu vou ler alguns textos. Eu quero ler algumas verdades
sobre o sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas. E nós vamos ouvir mais um louvor e vamos ceiar ao Senhor. Mas quando nós estivermos ouvindo esse louvor, eu quero que você se coloque de pé, se coloque sobre os seus pés, fique de pé. Eu quero que você faça uma reflexão sobre a sua vida. Querido, mas como foi dito aqui de manhã, não uma reflexão vazia. Eu vou fazer uma reflexão aqui porque falou. Não, queridos, não é isso. Não uma reflexão vazia. Eu quero que você faça uma reflexão de quem é Jesus na sua vida. Até onde que Ele pode ir? Jesus só pode ir até aqui. Se passar daqui, eu desço da cruz. Jesus só pode ir se alguém intrometer nesse assunto meu, aí acabou, aí eu não sou crente mais. Aí eles vão conhecer o que eu sou. Até onde que Jesus pode ir na sua vida? Pode ir lá naquele quartinho escuro e pode mexer naquela bagulhada, aquele quartinho que tem cheio de coisa guardada. Ele pode abrir essa porta ou ela vai ficar trancada quando ele chegar na sua casa? Não, Jesus, ali nesse quartinho não pode não. Meu filho, mas por que não pode? Não, Jesus, lá não pode não, porque está cheio de demônio. Senão vai sair todos os demônios para fora. Deixa eles lá trancados. É de estimação, eu estou criando há muito tempo. Efésios 1:7. Queridos, o sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, eu tenho a redenção dos meus pecados. Você está aqui comigo, igreja? Está entendendo o que está sendo ministrado hoje? Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. É a primeira verdade, uma das primeiras verdades sobre o sangue de Cristo. Aquele que bebe do sangue de Cristo, que experimenta do sangue de Cristo, querido, tem os seus pecados redimidos, tem as suas transgressões, tem a remissão das suas ofensas, segundo as riquezas da graça de Cristo. E aí a gente olha para essa palavra graça e a gente costuma dizer que a graça está disponível. É como levantar da minha cama de madrugada, abrir a geladeira, encher um copo de água, graça, e beber. Pastor, a graça é isso? É, está disponível. Agora a questão é, eu tenho intimidade para beber da graça na minha geladeira de madrugada? A questão é, eu tenho comunhão para entender que a graça está disponível para a minha vida? Eu sou o filho amado que ando segundo os preceitos para entender que a graça é como a água que está disponível na minha geladeira, que eu posso abrir de madrugada e não tem preço, não tem cobrança, não tem ninguém me olhando, e eu posso beber no bico, eu posso beber aonde eu quiser porque está disponível? Eu só posso experimentar da graça, querido, se eu estiver alinhado. Sabe por quê? Porque senão até o papagaio podia usufruir da graça, e ele não pode. Querido, nós somos justificados pelo sangue. Há uma justificação. Jesus nos justificou. 2 Coríntios 5:21 vai dizer o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, e quem não conheceu o pecado é Jesus. Deus o fez pecado por nós. Deus o fez. Quem Deus fez? Jesus. Para que fôssemos, eu e você, feitos justiça de Deus. Vou falar o versículo certo, porque eu acrescentei algumas coisas. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos
da ira. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Segunda verdade. Terceira verdade, Hebreus 10:10. Somos santificados através do sangue. Há uma santificação através do sangue. Por isso, também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus 13:12. Para santificar o seu povo. Como é que eu experimento a santificação de Cristo? Como é que eu experimento ser santo, ser separado de Cristo? Se eu tiver comunhão com Ele. Se eu estiver aliançado com Ele. Se eu estiver bebendo do sangue e comendo da carne dEle. Porque se eu não tiver, não há vida em mim mesmo. É muito forte isso, pastor. Não há vida em mim mesmo se eu não estiver aliançado com Ele. Sabe o que está dizendo? Que eu perco a minha identidade. Qual que é seu nome? Qualquer um. O que você faz? Qualquer coisa. Para onde você vai? Para qualquer lugar. O que você tem como plano? Não sei. Qualquer coisa, qualquer evento me diverte. Eu perco a identidade. Quarto, somos purificados através do sangue. 1 João 1, versículo 7. Mas se andamos na luz como Ele é luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E Deus nos purifica de todos os pecados. 5. Temos paz através do sangue. Colossenses 1:20. E que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ele vai falar de paz e Ele vai falar sobre uma reconciliação de todas as coisas que estão no céu e de todas as coisas que estão na terra. O que é mais importante para Jesus que está na terra? Sou eu e é você. 6. Temos a vitória através do sangue. Apocalipse 12:11. A eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. A eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aonde que está a minha vitória e a sua vitória, jovem? Está lá na cruz do Calvário. Está lá na cruz do Calvário. A nossa vitória não está aqui. A nossa vitória não é aqui. Ela já foi conquistada lá na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus. Queridos, a 7ª verdade é que nós fomos comprados. Comprados. E cantavam um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5:9. Todos os homens, de toda nação, todos os povos, todas as línguas, todos os costumes, todos. 8. Esse sangue nos lavou. Esse sangue nos lavou. Não é quem tem nos lavado, Ele já nos lavou, porque Ele já foi derramado. Queridos, a partir do momento que eu levanto a minha mão e eu entrego a minha vida para Cristo e começo a andar em novidade de vida,
Satanás não te enxerga mais. Ele enxerga uma porta, porque homens são portas, com umbral ungido com a marca de sangue. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5, 9. O louvor já pode subir, sem começar a tocar, sem nada, já pode subir. Só pelo sangue de Jesus é que nós podemos experimentar, entrarmos na presença de Deus. Pastor, o que você está falando? Eu estou dizendo que nós entramos na presença de Deus por causa do sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, nós não experimentaríamos a presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19.